Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Então, aqui retomando o bloco Filosofia e Espiritismo, né, que havíamos começado aqui há um tempo atrás, chegaram a ser produzido quatro vídeos, e vamos aqui agora para o quinto vídeo, retomando realmente a série Filosofia e Espiritismo, no qual a gente pega, um autor, um filósofo, ou um sistema de ideias filosóficas, análogo às ideias espíritas, para que a gente entenda, que algumas ideias que têm algumas verdades, podemos dizer assim, que veio no espiritismo, já existiam antes, já tinham sido ditas antes, só que com a linguagem diferente, uma roupagem diferente, mas que a ideia já existia, E grandes pensadores, filósofos gregos, sobretudo, da antiguidade, já se falava de muita coisa que hoje se diz, Hoje não, Desde que a doutrina, desde o do lançamento do Livro dos Espíritos, que se diz na doutrina espírita, Principalmente o princípio da reencarnação, o princípio da justiça, Da justiça universal, O princípio do bom, do belo, do bem acima de tudo, da busca do bem. E assim, um dos ícones da antiguidade, da filosofia, que busca essa questão do bom e do belo, do bem, Bem não é só uma palavra, contrária a mal, não. Quer dizer, é algo muito maior na concepção filosófica, principalmente para a filosofia de Platão, que tinha essa busca, do bem, do chamado bem supremo. Bom, só para dar uma introdução na questão do próprio Platão, como quem é estudioso da doutrina espírita sabe, que há um resumo da filosofia de Sócrates e Platão na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que aí vai ver que muitas das ideias de Sócrates, que foram absorvidas pelo seu discípulo Platão e escritas, são muito parecidas com as ideias do Espiritismo. Antes de tudo, acho que isso já foi dito ao cansaço, mas é sempre bom frisar. Sócrates era um sábio da antiguidade, da Grécia Antiga, um grande filósofo, mas ele nada escreveu, Ele usava ainda a oralidade, apesar de já existir a escrita na época, ele usava a oralidade, ele falava nas praças, nas vias públicas, aos jovens que muitas vezes o procuravam, para aprender, sobre autoconhecimento, principalmente, não só o conhecimento das coisas, que é importante, mas o autoconhecimento, tanto que Sócrates fez da frase que tem lá na frente do oráculo do templo de Delfos, que é um templo religioso da época, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, muita gente pensa que Sócrates que criou essa frase, mas não, ele absorveu para si, porque ele tinha, como verdade absoluta, a importância do autoconhecimento para o crescimento do ser humano, do espírito. Então ele absorveu, acho que até com Sócrates há um complemento: conhece-te a ti mesmo e conhecerá a verdade e os deuses. Quer dizer, todo o resto, depois que você conseguir o autoconhecimento, todos os demais conhecimentos virão de uma forma mais fácil, inclusive, que o mais difícil é conhecer a si mesmo. Então Sócrates era esse sábio da humanidade. Eu não digo nem que ele era um filósofo, porque filósofo é um amigo da sabedoria. Foi um termo criado por Pitágoras, que eu até falei no vídeo, se eu não me engano foi o segundo, foi o terceiro, eu não lembro agora, que Pitágoras, ele criou a palavra filósofo, amor à sabedoria, aquele que tem amor à sabedoria, o amigo da sabedoria, Mas Sócrates, na minha visão, não era mais do que um amigo da sabedoria, ele já era um sábio, Só que a humildade dele não fazia com que ele se declarasse sábio, muito pelo contrário, ele sempre exaltava a capacidade dos outros, como a gente vai ver em muitos relatos, que ele teve três
que escreveram sobre ele. Platão, que escreveu a parte, né, mais filosófica, e tem também Xenofontes, que foi mais historiador, né, de Sócrates, e Sócrates é mencionado também por um dramaturgo, né, um teatrólogo, mas que satiriza Sócrates, na verdade. Se eu não me engano, o nome dele é Aristofanes, eu não lembro se é isso mesmo, é Aristofanes, né? Mas Platão não, Platão, ele foi um dos maiores ou o maior discípulo de Sócrates, só que ele queria assim, ele aplicava o conhecimento socrático na política. Acho que essa era a questão, né? Sócrates, ele realmente buscava aprender a sabedoria universal, o autoconhecimento, e Platão bebeu muito aí dessa fonte de Sócrates, só que ele pegou esse conhecimento transmitido por Sócrates para aplicar nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões de justiça, né? Ele deu vamos dizer assim, uma materializada nos princípios socráticos, né? Aplicando nas atividades humanas comuns, como a política, né? Porque assim, para o grego, né? O homem é um animal político, né? Porque o que é política? A política é você exercitar o melhor, assim, a questão de procurar o melhor para a cidade, para a polis, por isso o nome política, porque a cidade chamavam polis. O que eram polis? Né? Não era simplesmente o conceito de cidade como temos hoje, não, simplesmente um aglomerado geográfico de casas, de prédios. Era isso também, né? Mas não só. A cidade onde se juntava a cultura também. Então as cidades eram centros culturais também. Né? E vamos dizer que Atenas, né, a capital da Grécia, na época, era uma das capitais culturais, né, que existia no mundo antigo, né? Porque em Atenas realmente a questão da sabedoria, desde a época da antiguidade, Atenas já era famosa por questões, né, de buscar o saber, a filosofia, as ciências, tanto que as ciências todas, as ciências normais que nós estudamos hoje, todas tiveram raízes na Grécia Antiga, né? Os filósofos eram também filósofos matemáticos, Platão era filósofo e geômetra, geômetra, matemático, Pitágoras também, Tales também, e por aí vai, né? Era essa busca de conhecer o mundo, da leitura de mundo. Então, Platão, ele buscava aplicar o conhecimento nas questões da cidade, nas questões políticas, nas questões de justiça. Vamos dizer que a cidade de Atenas era como uma cidade-estado, né? Um conceito de cidade-estado que você vê lá no conceito de história, né? Que é uma cidade que tem poderes de estado, vamos dizer assim, né? Então, porque era o centro cultural da Grécia, né? Então, as ideias platônicas, ele faz o livro A República, na verdade não é A República, é República, né? Nós que chamamos A República de Platão. Porém, o título não é esse. Esse foi um título que deram posteriormente. O título original do livro, gente, é Politeia. Politeia. O que quer dizer Politeia? Cidade. Simplesmente. Politeia quer dizer cidade. Então, o título original desse livro de Platão é Cidade, porque era tudo. É um livro em formato de diálogo, em que Platão coloca Sócrates como personagem principal, ou seja, Platão fala pela boca de Sócrates nesse livro, quer dizer, há ali o conhecimento socrático unido ao conhecimento de Platão, direcionado às questões da cidade, né? Da cidade. No caso, a cidade de Atenas, só que os conceitos são tão universais que podem ser aplicados em qualquer contexto, principalmente da democracia. A democracia como temos hoje, esse conceito já existia naquela época e está no livro República, né? No livro Politeia, né? Agora, óbvio que a democracia naquela época não era assim, era só do cidadão grego. Quem era o cidadão grego? O homem grego. A mulher não era cidadã, né? A mulher era, vamos dizer assim, podia dizer que era uma cidadã de segunda classe, estamos falando da antiguidade, né? Você vê que em alguns mundos orientais ainda mais atrasados, hoje em dia, a mulher ainda é assim, né? Você vê que ainda não está totalmente no passado. Os estrangeiros e os escravos, porque ainda a Grécia, apesar desse engrandecimento cultural, filosófico, ainda era escravocrata, né? Ainda era uma coisa da época, e nem todos eram sábios na Grécia não, viu gente? Não vou dizer que só porque tinha Platão, tinha Sócrates, tinha Aristóteles, lá todo o grego antigo era sábio, não. Tinha os brutos também, tinha os ignorantes, como em todo lugar, né?
Então, assim, era o homem grego. Mas, em princípio, a democracia dessa época já é mais ou menos a de hoje, né? Só que também nossa democracia hoje ainda não é para todos, né? Mas naquela época era menos ainda. Então, já em relação a isso, já deu uma evoluída. Né? Então, assim, as ideias que estão nesse livro, República, são ideias universalistas, apesar de se referir especificamente à cidade de Atenas, são ideias que podemos aplicar em outros contextos, por isso que a República de Platão até hoje é uma obra indispensável, que é lida em muitos segmentos do conhecimento. Você vê que esse livro é lido tanto nos cursos de filosofia, como nos cursos de pedagogia. Educação é outra coisa que Platão frisa muito nas suas obras, sobretudo em República, né? A importância da educação na questão da cidade, né? Veja aí. Então, é isso. Então, é um livro que se aplica a várias questões do conhecimento, o direito, né, sobre a questão da justiça, que ele fala muito, a área de direito, quer dizer, então você tem um leque, administração, então todos esses cursos universitários acabam por ler a República de Platão, porque tamanho é o conteúdo que tem aí, quer dizer, de milênios atrás, mas ainda super atuais, né? E é feito em forma de diálogo, como eu disse, né? As pessoas vão questionando Sócrates e Sócrates vai respondendo aqui no diálogo, ou seja, Platão vai respondendo usando Sócrates como personagem e respondendo às diversas questões a respeito dos rumos da cidade. Bem, deixa eu ver uma coisa aqui, né? É um livro que, como eu falei, lida com justiça, política, metafísica também, claro, né? Por questões que estão além do mundo físico, na metafísica, né? Epistemologia, teoria do conhecimento, que é a busca de como buscar o conhecimento, como conhecer. Essa parte do mito da caverna, que é o que eu vou citar aqui agora, tem muito essa questão, tanto da educação quanto da teoria do conhecimento, né? Como é possível obter o conhecimento. E a epistemologia, que é a teoria do conhecimento especificamente voltado para as ciências, né? Para as coisas mais diretamente materiais. Pelo menos esse é o conceito que me chegou, que eu aprendi, né? Então, tem esse foco todo, esse diálogo, que são 10 capítulos, né? Ou 10 livros, né? Como é feito aqui como é dito aqui, depende da tradução. A tradução bota 10 capítulos, a tradução bota 10 livros, né? Veja que nem o livro dos Espíritos, né? Você vê que tem livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né? Mas tem traduções que bota parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então vai depender. Ô, tá o motor aí, ó. Pronto. Então, assim, nesse livro República, que tem toda essa questão, o capítulo 7 tem a parte que acho que é a parte mais famosa, né, desse livro República. Que é justamente o mito da caverna, né, que ele é feito uma alegoria para demonstrar como acontece o conhecimento, como a pessoa desperta para o conhecimento, né? Então, assim, é especificamente o conhecimento que é focado quando se cria esse mito da caverna, a questão do conhecer. Então está aqui muito presente a teoria do conhecimento, a epistemologia. Também está aqui muito presente as questões da educação, é uma coisa frisada nesse capítulo, a educação, né? A questão da justiça, quer dizer, acho que quase todos os pontos que está no livro inteiro, a República, são abraçados nessa alegoria, né? Nesse mito da caverna. Acho que por isso mesmo que é a parte mais comentada e mais celebrada do livro República. Muita gente nunca leu assim a República, né, de Platão, mas conhece o mito da caverna, porque já ouviu falar, alguém já falou, já viu em alguma aula, já viu até em uma palestra no centro espírita. Então, assim, é conhecido, né? Então eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo, né, em que Sócrates fala assim: agora imagina a maneira como se segue o estado de nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância, né, que são duas faces, né, da moeda. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem se ver
senão o que está diante deles. Então eles estão ali acorrentados, eles só podem ver o que está à frente, eles não podem olhar nem para o lado, né? Estão aprisionados assim desde criança. Oh, que horror, né? Ainda bem que é só uma alegoria, né? Nem e ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Quer dizer, estão ali e atrás tem uma colina que tem uma fogueira acesa que incide a luz por trás deles, né? Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente, né? Uma estrada que sobe. Imagine quanto ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Então, ou seja, está criando um cenário de homens acorrentados, né? Em uma colina lá atrás tem uma fogueira que pega uma luz e que essa luz incide sobre uma parede, como ele está dizendo aqui, um muro, né? E eles estão olhando para frente e só conseguem ver aquele muro, né? Com a luz da fogueira incidindo. Eles estão lá acorrentados, né? E depois ele fala que por aquela estrada ascendente passam pessoas, passam animais, né? Tem um trânsito de pessoas, de cargas e tudo mais, né? E o que acontece? Quando a luz incide sobre essas pessoas passando, o que é que vai ter nesse muro? As sombras, né? Então esses prisioneiros conseguem ver as sombras das pessoas que estão passando, dos carros, dos carregamentos, dos animais, tudo que passa ali, eles conseguem ver as sombras. E para esses prisioneiros, aquilo é a realidade. Eles não conhecem outra realidade. Eles estão prisioneiros desde criança e a vida deles, o que é que eles conhecem? Aquelas sombras. A realidade para eles é só aquilo, né? Só que um dia um desses prisioneiros, segundo Sócrates continua, se solta, se livra das correntes e sai para o mundo lá fora. Quando ele chega lá fora, ele tem dificuldade de se adaptar. Lógico, está acostumado a viver na treva e de repente sai para a luz, então a sua vista se incomoda, né? Ele tem que ter um tempo para acostumar a visão dele. Então, por exemplo, à noite ele já consegue ver as coisas melhores, né, sob a luz do luar. Já de dia, no dia claro, ele já demora mais para se adaptar. Mas depois ele começa a aprender e vê que aquelas coisas que ele via de dentro da caverna não eram a realidade exatamente, eram só reflexos da realidade, sombras, né? Então isso aí representa um despertar. Essa que é a alegoria, quer dizer, esse despertar que aqui o objetivo é claramente a questão da ignorância e do conhecimento, né? Do saber ou não saber, da questão de começar a pessoa a conhecer, começar a se educar, vamos dizer assim, né? Mas o mito da caverna ele é usado em muitas outras interpretações, né? Em questões psicológicas, por exemplo, de gente que tem autodescobrimentos e pessoas, até coisas simples, que cai uma ficha, sair da caverna, quer dizer, sair da ilusão. Então, ela é usada, o mito da caverna é usado muito popularmente em outras questões, né? E muito nas questões de psicologia também, quando a pessoa se liberta dos seus medos, né? E aí também usa essa representação do mito da caverna, por exemplo, né? Citando um exemplo. Mas é isso, então a pessoa vai ver a ré que saiu da caverna, vai enxergar a realidade. Ele comenta mais na frente que esse prisioneiro volta para ajudar os outros que estão presos e tem dificuldade de entrar na caverna, porque agora ele desacostumou da escuridão e tem dificuldade para enxergar no escuro, né? E aí quando ele vai falar para os companheiros sobre o que quer soltar, eles não acreditam nele, o tomam como louco. Claro, você é louco, isso não existe, a realidade é só essa aqui, ou seja, as sombras. Eles têm que é algo que acontece muito, né, gente? Quantas pessoas conhecem e querem abrir os nossos olhos e a gente não aceita, né? Porque a gente vê a realidade, isso aí também é uma alegoria, uma simbologia. Ver a realidade, a gente vai ter que abrir mão, né? No nosso, vamos dizer assim, abrir mão da nossa zona de conforto, abrir mão de preconceitos, né? Abrir mão. Então, muitas vezes, a realidade, a verdade, não é confortável. E isso representa bem essa parte em que ele volta à caverna e tenta soltar outro companheiro e é recusado de uma forma até agressiva, ríspida, e é tido como um louco, quando ele fala das coisas que ele viu fora da caverna, né? É muito comum, né, acontecer nas nossas vidas, né? E a gente,
Nós, né, a gente tá aqui sempre se colocando na posição do cara que saiu da caverna, mas a gente está na posição dos que estão acorrentados ainda, que não aceita ver a verdade para não ter que, vamos dizer assim, para não ter que abrir mão do nosso orgulho, né? Então você vê que representatividade tem. E eu tô falando aqui, gente, uma coisa por alto, viu? Esse capítulo é maior, ele tem muito mais coisa, é um capítulo grande e que tem muita coisa para se enriquecer, para se interpretar. Eu estou dando uma visão por alto aqui, por isso eu convido todos a ler, de preferência o livro todo, né? Tem em PDF, quem não tiver o físico, mas em específico ler o capítulo 7, né? Do mito da caverna. Eu acho interessante, que o que eu estou falando aqui é por alto, né? Para que a gente tenha uma ideia. Então a saída da caverna significa a contemplação do bem supremo, da luz, a luz que tira a nossa ignorância e nos traz a sabedoria. Já que o filósofo é amigo da sabedoria, o filósofo busca a sabedoria, né? Busca o bem e nos dá a verdadeira noção de justiça, a justiça verdadeira, não a justiça das sombras, que é a nossa justiça humana, de nós humanos comuns, né? Nos dá a verdadeira educação, que é a educação superior, a educação do espírito, e não a educação rasteira que muitas vezes temos nas lides humanas, e tudo mais, né? Então essa coisa da iluminação, tanto que Platão, que criou o termo aluno é sem luz, é que tem coisa por aprender, né? E nós usamos essa expressão até hoje, aluno, chega a ser até pejorativo, rapaz, você é sem luz, Por isso que hoje algumas escolas estão usando a palavra estudante, estão abrindo mão desse nome aluno, porque já sabem o que significa, é sem luz, né? E aí o conhecimento, para Platão, né, seria a luz que vai iluminar a mente desse menino, desse aluno, vamos dizer assim, ok? Então assim, gente, fazendo a comparação com nossas questões espíritas, né, uma coisa algo que eu venho realmente pensando, né, já há algum tempo, porque a gente conhece espiritismo e em tão pouco nos renovamos ou em nada nos renovamos, né? Isso aqui não é uma crítica, eu não quero apontar o dedo para ninguém, não, eu quero que cada um faça suas autorreflexões. Porque conhecer, né, a doutrina espírita, gente, para mim é uma saída da caverna. O espiritismo nos abre um conhecimento do plano espiritual, assim, fantástico, sem fantasias. Outros segmentos demonstram a existência do mundo espiritual e dos espíritos, sim, mas não com a racionalidade, a clareza da doutrina espírita. Ou seja, é a questão, o espiritismo vai direto no combate à nossa ignorância, como fala aqui no início, né? Natureza relativamente à instrução e à ignorância. E o espiritismo não é só a instrução, né? O espiritismo é muito mais com a instrução. Mas mesmo a gente recebe essa luz, essa saída da caverna, a gente se impacta, né? Tem gente que se impacta, fica maravilhado, tal. Mas depois parece que vira coisa comum, se acostuma e a pessoa, né, continua do jeito que era ou se muda muito pouco, né? E aí por que isso, né? Porque porque essa saída da caverna, do que conhecer espiritismo, não nos melhora intimamente, nos melhora a nossa vida intimamente, né? Ou melhora muito pouco, ou melhora se tudo estiver bem. Basta chegar um problema, qualquer estresse, a pessoa baixa a vibração de novo. E é o ser humano de sempre, né? E aí, uma das respostas que se pode ter é que quando o indivíduo sai da caverna, né? Vamos dizer, como é dito no texto, ele tem dificuldade para se acostumar à luz, né? Há um tempo de adaptação, né? Como eu falei, ele vê melhor primeiro à noite, depois de dia. Então, acho que é isso. Acho que nós somos espíritos ainda tão arraigados a questões materiais. Quando saímos da caverna, recebemos esse conhecimento espírita, a luz é tão forte que a gente não consegue se acostumar, né? Ainda nos perturba. Tem gente que fala mesmo, né? Tem um palestrante espírita muito conhecido que fala que quando conheceu o espiritismo perdeu a paz. A pessoa até se surpreendeu, porque ele é conhecido, não vou dizer o nome, mas ele é bem conhecido, né? Como assim perdeu a paz? É porque agora tudo que eu faço autoquestionamento, eu busco saber se é ético ou não é, se é certo, se é correto, se o caminho é adequado, todas essas questões. O espiritismo tirou a minha paz.
né? Porque é verdade, né? A gente começa a se questionar muito. Eu acho que assim, esse autoquestionamento que o Espiritismo nos leva já é realmente essa busca que a gente tem aqui inconsciente em nós do autoconhecimento, do conhecer-te a ti mesmo, né? E aí a gente vai. Então, assim, é essa. Porque a luz nos ofusca. Então, tem pessoas que demoram mais a se acostumar à luz da Serra da Caverna. Por isso que eu imagino que pouco mudam, ou quase que não mudam, em nada, né, intimamente, mesmo conhecendo o Espiritismo. Claro que tem aqueles que são preguiça mesmo. Existe a preguiça, existe a má vontade, existe realmente a pessoa que assim, aquele espírito muito endurecido, que é ruim e gosta de continuar sendo. Existe esse também, é claro, né? Mas há aqueles que realmente querem, né? Mas não conseguem. Tem muita dificuldade para aprender e muitas vezes não aprendemos, até aprende, mas exercitar as virtudes no âmbito espiritual que são aprendidas no espiritismo. Então assim, porque a luz, né, usando essa alegoria, está muito forte e a se adaptar está muito difícil. A vida antiga, a vida da escuridão que estava lá acorrentado, ainda segura muito ele, né? Não vou dizer muito ele, ainda nos seguram psicologicamente. As correntes da caverna escura, gente, ainda nos seguram muito forte. Estamos psicologicamente muito ligados lá, apesar de já termos saído para a luz. Então, essa confusão, né? Essa coisa, esse magnetismo de querer voltar para a caverna, né? E também essa dificuldade em se adaptar à luz que o Espiritismo nos traz, devido às nossas imperfeições espirituais ainda, é que impedem ainda que a gente cresça como deveria dentro, né, do aprendizado espírita, dentro da nossa espiritualização. Porque realmente, se eu comparar o Espiritismo a um livro, um único livro, ele é realmente um livro que abre verdades para a gente, não verdades completas, né? O Espiritismo não está com toda a verdade, né? O Chico Xavier falou, se dissesse que fora do Espiritismo na salvação, ele teria se afastado. Não é assim, mas nos dá uma bússola segura para a busca dessa verdade. Isso aí eu tenho certeza que o Espiritismo é, né? Então é essa representação de nós que nos tornamos espíritas de coração, mas ainda incorremos vamos dizer, em erros, em desacertos meramente humanos, que teoricamente não deveríamos incorrer ainda, por termos o conhecimento espírita. Mas é isso, a luz ainda nos ofusca. A gente ainda não consegue, apesar de aprender intelectivamente, a gente não consegue ainda aprender totalmente, né? Porque a nossa alma ainda não está devidamente adestrada para isso. E também as trevas lá de trás, lá da caverna, ainda nos puxa muito, né? Porque mesmo que fosse um sofrimento, mesmo que fosse uma prisão, era de certa forma confortável. Olha esse que falou, quando o que saiu e se iluminou foi falar com esses acorrentados, eles não acreditaram, não quiseram saber, né? Disseram que ele era louco. Quantas vezes nós já fizemos isso também? Não é, gente? Então, olha, agora que nós, né, saímos da caverna, conhecemos a doutrina espírita, nós, né, que buscamos, pelo menos tentamos ser espíritas sérios, tentamos pelo menos, né, vamos fazer um trabalho conosco mesmo de nos adaptarmos a essa luz que o Espiritismo nos traz, né, para que possamos contemplar tudo aquilo que é legítimo, tudo aquilo que é real, a real justiça, né? O real conhecimento, a real educação, que é a educação espiritual, que é a educação mais importante de todas, né? Então, assim, a gente não basta se libertar das correntes, não basta sair da caverna, nós temos que saber lidar com aquilo que a gente depara na frente. A gente tem que saber enxergar, acostumar nossos olhos e ouvidos, né? Porque tem a questão do ouvir também, né? Os prisioneiros ouviam o quê? Ecos, e esses ecos para ele eram realidades, né? Mas não, na verdade eram ecos da realidade, o som mesmo era lá fora. Então nós vamos nos acostumar, entre aspas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a essa visão e a esses sons da real realidade, né? Para que isso nos faça crescer, né? Então vamos nos adaptar, procurar realmente, dentro das nossas limitações,
É obviamente que nós todos temos, uns mais do que os outros, procurar incorporar cada vez mais, né, essa luz dessa saída dessa caverna que o Espiritismo nos traz, ou então, pelo menos, deveria nos trazer, porque quem realmente conhece Espiritismo a fundo, quem estuda seriamente Espiritismo e não se ilumina, não sai nem um pouquinho da caverna, é porque realmente não entendeu nada, ou estudou muito superficialmente, né? Porque não tem nem lógica, né? Falei, se estuda profundamente, não tem como não se iluminar, né? Então, assim, vamos nos adaptar a esta luz, né? Para que sejamos espíritas como aqueles, né? Aqueles que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? E que tem lá a mensagem do Espírito Erasto, missão dos espíritas. Olha só, é uma mensagem muito significativa, né, que eu não vou ler aqui porque ela é enorme, convido vocês também a lerem, mas que nos falam, né, qual seria a missão dos espíritas, daqueles que realmente abraçam a doutrina espírita como uma bússola para a sua vida, né? E é muito complicado. Quando leio esse texto, eu fico arrepiado. Eu não fico em paz, não, quando eu leio um texto desse. Eu fico perturbado, gente, que, nossa senhora, quanta coisa eu tenho que crescer, quanta coisa eu tenho que aprender, quanto perdão eu tenho que dar, quanto crescimento espiritual ainda, quanto desapego ainda para mim. Então, quando leio um texto como esse, gente, eu fico perturbado. Mas é uma perturbação boa, né? É uma perturbação que me chama a atenção, né? Que chama a atenção de todos nós e que nos mostra as nossas fraquezas e a necessidade da gente superá-las, né? E um dia, né? Não sei quando, chegar lá, né? Isso aqui que está nesse texto, Missão dos Espíritas, lá no capítulo 20, dos trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, né? Que a espiritualidade superior sempre nos diz. Os trabalhadores da última hora são os espíritas, aos quais chegou o Consolador prometido, né? Que é o Espiritismo. Ok, gente? Então espero que tenha sido útil para vocês, né? Foi muito bom voltar a fazer o Filosofia e Espiritismo. Espero fazer com mais frequência, não sei, não vou prometer nada, mas por enquanto vamos ficando por aqui. Então, a todos aí do Raciocínios Espíritas, a todos aí que estão vendo o vídeo, um forte abraço e fiquem com Deus.